Muito boa noite, estamos iniciando mais um Canelada, uma noite que o futebol paulista não teve lá grande produtividade não, hein? O trio de ferro perdeu, até o Palmeiras perdeu, jogando como mandante, que é uma coisa muito rara de acontecer. O Corinthians perdeu jogando lá em Caxias, não chegou a ser uma surpresa, mas foi uma derrota onde o Juventude ganhou e ainda perdeu pênalti. E o São Paulo, aí um jogo que já se esperava, acabou perdendo para o Flamengo e agora está um clima pesado no São Paulo. O melhor dos paulistas é o Red Bull Bragantino. É o único... Só para pegar um... Por exemplo, o Bragantino não perdeu, o São Paulo não ganhou. Por exemplo, né? Mas isso é cedo ainda e tal, tem muita coisa pela frente. Liderança do Flamengo e do Internacional. São os dois times que estão na liderança e o melhor time paulista está em quarto lugar, é o Red Bull Bragantino. Mas está só começando, isso aí ainda tem muita coisa pela frente. Vamos começar falando do São Paulo, o jogo acabou agora, depois nós vamos passar pelo Corinthians e pelo Palmeiras também. Boa noite, Fábio Piperno. O que falar desse resultado? Flamengo 2, São Paulo 1. Boa noite, seu Flávio. Um abraço à nossa audiência. Resultado normal. Uai, hoje em dia, o Flamengo em casa marcar 2-1 São Paulo não tem absolutamente nada de anormal. O problema todo é o contexto, né, que antecedeu essa derrota. Né? Um São Paulo turbulento, São Paulo fritando de forma covarde o seu técnico. Covarde. São Paulo tem sido covarde com o técnico Thiago Carpini. Porque, veja, é um jovem que foi contratado para dirigir um gigante problemático, mas... Se o São Paulo fez essa aposta, o São Paulo tinha a obrigação de dar o respaldo proporcional a isso. E a direção de São Paulo se omite, ninguém opina. Rapaz, está sendo fritado todo dia. É a demissão mais certa do futebol mundial e ninguém abre o bico para falar se ele vai, se ele fica. Ninguém, em momento algum, aparece aí para... dá, inclusive, uma palavra de apoio. São Paulo está cheio de diretor, tem lá o Muricy, o presidente Casares e tal. Ninguém aparece para falar, olha, a gente vai lá, vai bancar o trabalho e tal. Não, a impressão que São Paulo passa, e aí não há informação, é a impressão que São Paulo passa, é que o São Paulo, na verdade, está esperando fechar com algum nome para falar Carpini, tchau. Né? O Carpini se tornou de técnico oficial, Flávio, a um interino oficial. Todo mundo sabe que ele vai cair. E olha que coisa curiosa, invertendo o lado, né? Claro que nós vamos seguir com esse tema São Paulo. O Flamengo é líder do campeonato pelo saldo de gols. Estamos na segunda rodada, tá, gente? Tudo isso tem que ser visto com parcimônia. Mas desde 2020, o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura isso. O Flamengo fez tanta bobagem na sua direção que eles conseguiram, com o elenco que tem, com o número de jogadores de alto nível, jogadores que hoje tem, que passaram por lá nesses últimos tempos, não ser líder do Campeonato Brasileiro por 4 anos. Hoje ele volta a reassumir essa liderança. Mas o tema é São Paulo, 2 jogos, 2 derrotas. Giovanni Chacon, da diretoria de São Paulo, o Piperno já falou, não houve nenhuma manifestação, nem pró nem contra. Ninguém disse nada. Eu não vi ninguém falar que o Carpini ia cair da direção de São Paulo. E também não vi ninguém... 18º, perdão. Ele realmente é o menos culpado. Porque se você não tiver convicção no trabalho, e a convicção você não vai pegar depois dos 8 jogos. Ou não conheciam o trabalho do rapaz, ou não conversaram com ele, não sentiram se ele tinha liderança ou não. Estou partindo do pressuposto que São Paulo vai demitir. Claro. Já nós vamos falar com o Rodrigo Viga lá no Rio. Mas a pergunta que tem que ser feita é a seguinte. Meu caro Fábio Piperno. Tá bom, digamos que o São Paulo demita o Carpini. Com esse elenco, tem como melhorar? Seja quem for o técnico, e aliás, o nome que está sendo citado, eu vou dar a fonte porque é uma fonte que eu respeito muito, que é o Gabriel Sá. Ele fala que o São Paulo está tentando o Rafa Benítez. O Bertolucci estaria mexendo, já teriam feito uma consulta ao Zé Mourinho, quer dizer, os chutes são altos. Chute que eu digo é as tentativas. Se é que a diretoria vai confirmar isso. O Gabriel Sá é muito bem informado e diz que o São Paulo está desde o domingo conversando com o Rafa Benítez. O Rafa Benítez já foi um treinador bom, mas sempre foi considerado... Né, saiu muito chamado de burro lá na Europa. E era o técnico do Chelsea quando o Corinthians ganhou. Mas tem muito mediano europeu que faz sucesso aqui.
Tem, mas tem... Então, não sei. O Liverpool também, quando... Liverpool também. Então, ele era o técnico no Mundial de 2005. Não, então, do Liverpool. Do Liverpool. Perdeu. Perdeu pro próprio São Paulo. Perdeu pro Corinthians também. Perdeu. Ele é bom de perder para brasileiro. Mas, enfim, Rafa Benítez me parece meio que... Vamos ver. São Paulo tem como melhorar com qualquer treinador com esse elenco? Flávio, eu não tenho certeza, mas acho que você estava no bate-pronto. O Bruno, com toda certeza, até ele vai se lembrar disso, no dia em que ainda rolava o Campeonato Paulista e tal, e eu disse que o São Paulo não era muito melhor que o Novo Horizontino. Eu lembro desse dia. Você, esse cidadão, inclusive me escreveu um desaforo em rede social. Ele processa. Ele e o bando tricolor. Você sabe a turma da tinta que eu falo muito do Palmeiras, gosto de Pichamur e tal? Eu chamei os Minions. Chacon era a turma da tinta lá do São Paulo. Imagina, e vários amigos meus, inclusive. Continuo discordando, senhor. E alguns foram até ofensivos e tal. Ah, mas eu não fui ofensivo. Não, você não. Pelo amor de Deus. Eu falei, mas escuta, que futebol que será que o pessoal tá vendo, né? Você pega os dois, sabe? Enfim, o Novo Horizontino é pelo menos um time arrumadinho, tem menos orçamento. O que você quer dizer foi, o Novo Horizontino tem um time e o São Paulo não tem um time. Então, aí o que aconteceu? Quem é melhor, que tem time ou quem não tem time? O que aconteceu quando os dois se cruzaram depois no mata? O Novo Horizontino classificou. Quase que eu falo pra essa torcida, bingo, vai trouxas. Mas deveria. Deveria, ué. Mas eu não sou um cara. Você tem que ser um cara mais vingativo. Eu não sou desaforado. Seja como eu. Eu dei com toda a tranquilidade a informação que o Red Bull Bragantino é apenas uma melhor paulista. Né? Só uma informação. Você não quis falar nada, não quis lembrar que eles não perderam nenhum, São Paulo ganhou nenhuma. Que o São Paulo, que o Bragantino estreou. Que o Bragantino estreou no Rio contra o campeão da América, empatou. E o São Paulo estreou contra... E o São Paulo perdeu no Flamengo. Pro Carioca, pro campeão Carioca. São Paulo perdeu o campeão carioca e perdeu. Perdeu. O Vasco não foi nada, né? Ele ficou em terceiro, quarto. O Botafogo nem pra... O senhor é tão assim, provocativo nos últimos anos. O senhor pegou essa mania de ficar mandando figurinhas de girafas aí pra mim. Bom, mas então o que eu queria dizer é o seguinte. O São Paulo, na verdade, o São Paulo é um time muito, muito, muito mediano. Aí queima o rapaz. Tudo bem. Eu acho que desde o começo faltou ao Carpini, às vezes, se impor um pouco mais, impor as ideias, algumas escalações que a gente podia contestar. No caso, por exemplo, do Rames, do jogo lá contra o Novo Horizontino, que ficaram pedindo o Rames, ele sabia que o cara não tinha condição de jogar bem. Agora, já que estão enchendo tanta paciência, vai lá e põe o cara. Até para falar, olha, não é isso aí que vocês estavam querendo. Então, nesses momentos, acho que faltou um pouco mais de malícia para ele, um pouco mais de malandragem. Agora, voltando à sua pergunta, não adianta trazer o Guardiola para treinar esse time de São Paulo, vai ser mais ou menos. Não tem um grande time. E veja, claro que o título da Copa do Brasil, ele provoca aí, né, algum encantamento, algumas ilusões, mas terminada a Copa do Brasil, o que o São Paulo fez no restante do brasileiro? Jogou nada. Então, foi aquela semana, aquele mês que realmente foi muito bem e depois voltou ao normal. A justificativa foi ressaca do título. Isso, é verdade. Durou 6 meses eu quase. Não conheço o bêbado que demore tanto tempo assim, porque o São Paulo, tudo bem, ficar embevecido com o título, atropelou o Palmeiras em 2 jogos, ganhou do Flamengo, lindo, beleza, mas essa ressaca tem que passar em algum momento. Então, ainda tá. Ainda tá, Flávio? Mas aí que tá o negócio. Tava na hora já de curar esse negócio. Aí perde 2-1 pro Flamengo, é um estado normalíssimo. Mas eu acho desleal que estão fazendo com um rapaz que se tornou um técnico interino em exercício. Todo mundo sabe que ele vai cair, inclusive ele vai continuar lá. Você lembra foi o ano passado? Não. O Paulo Souza, né, quando dirigiu o Flamengo. Sim, era a mesma coisa. Lembra que ele foi para Bragança um dia, inclusive, dar um treino, até contratar alguém. No dia que contrataram lá, enfim, o Dorival, agora você pode ir embora. Isso não se faz, né? A postagem que a gente falou do Gabriel Sá, Twitter do Gabriel Sá, que até pouco tempo era o nosso companheiro aqui, é muito bem informado. Informação do Gabriel Sá. Vou ler literalmente. Informação... 2 pontos. O nome mais forte nos bastidores do São Paulo para novo técnico é o do espanhol Rafa Benítez. Negócio sendo intermediado com a ajuda de Juliano Bertolucci. Partes confiantes em desfecho positivo. Conversas iniciaram no domingo. Posso falar uma coisa? Tá aí a postagem. Eu acho que é um técnico legal, nome legal,
Um nome que já tem muita experiência, casa naquelas características que eu disse que precisava o novo técnico de São Paulo. Mas o ponto é o seguinte, o que me incomoda nessa informação do Gabriel Sá, e não estou contestando a informação, pelo amor de Deus, é fazer negócio de novo com Giuliano Bertolucci, que eu acho que causou já muitos problemas ao São Paulo. Não que o São Paulo seja inocente ou um anjinho, mas que é um cara que vira e mexe, aciona clubes na FIFA. Ué, não recebe? Não. Ué, se tomar calote... Calma. Quem não paga tem que ser vacinado. Calma. Ok. Eu tô falando... mais uma vez. Não tô falando que o São Paulo é anjinho ou santo e tudo mais. Santo né? O Santo Paulo, né? São Paulo. Mas o que eu quero falar teve problemas recentes, né? De acionar e alguns problemas, enfim. Acho que você tem que evitar, né? Se a pessoa te aciona na FIFA, não quer saber de negociação, quer o pagamento e tudo mais, se não consegue conversar na hora que você tá precisando, né? Dá uma segurada. Assim, é que eu tenho muito pé atrás também com os agentes de futebol em geral. Agora, tem uma coisa do São Paulo, também assim, o Carpini também dá o azar, por exemplo, de não poder contar com o Lucas Moura nesse começo de campeonato. Não é um azar. É uma falta de preparo e problemas do departamento, não do departamento médico, só para fazer uma correção, muitas vezes cai em cima do DM, né? Mas da preparação física do São Paulo, que voltou a ser pífia com vários problemas musculares que não existiam. Posso falar quem foi o melhor técnico que fez gestão disso? Não nessa gestão, mas recentemente, Fernando Diniz. Eu quero passar aqui uma informação, mais uma, do nosso Raul Oliveira. Não. O Rafa Benítez era o técnico do Everton quando o Rames Rodrigues, entre aspas, jogou lá. E falou sobre o Rames em 2021. Rames Rodrigues prefere dinheiro e uma vida confortável ao invés da competição. Ele não trabalha duro, mas espera ser escalado. Isso seria um desrespeito com os jogadores que se esforçam e ficam no banco no dia do jogo. Mas então eu entendi agora qual a razão desse movimento de São Paulo atrás do Rafa. É exatamente para se livrar do Rames. Mas teve uma oportunidade boa e perdeu. Meu caro Fábio Piperno, o São Paulo tem ideia de um técnico estrangeiro. Com a sua rodagem, com a sua experiência, seja quem for. Mais um cara qualquer de Portugal, que tem um monte de quaisqueres aqui. Tivemos alguns bons, mas a maioria fracassou totalmente. Quanto tempo esse cara demora para alinhar o São Paulo? O que o São Paulo pode fazer se chegar um novo técnico agora? Flávio... Principalmente estrangeiro, né? Considerando essa linha. Eu acho muito difícil a gente responder isso, porque, veja, o Abel chegou e encaixou rápido. Mas esse não é um comportamento padrão, vai variar até da metodologia de técnico para técnico, porque alguns têm ideias que demoram mais para serem assimiladas, outros demoram menos. E tem um outro problema, que a gente tem que começar a questionar. O Viga trouxe uma série de temas aí muito relevantes sobre a possibilidade do time jogar, encantar ou não e tal. Mas, na verdade, Flávio, está faltando também mais atitude do jogador de futebol. Sabe por quê? Parece que ele está muito condicionado a ficar acomodado. Estava comentando hoje com o Vanderlei Nogueira e com outros amigos aqui do confronto Real Madrid e Manchester City. Mas não estou nem discutindo a qualidade dos dois, né? Nem quero, imagina, né? Outro mundo. Mas assim, você vê, pensando mesmo em caráter, em gente que trabalha e gente que, né, tem um outro ritmo, digamos assim. Então, o Real Madrid, ele jogou em casa contra o City, 3-3 aquele jogo épico. Aí no sábado, ele teve um jogo em Maiorca. Aí, ele tá um monte de pontos na frente lá no Campeonato Espanhol, não tá? Então, se fosse um técnico do futebol brasileiro, o que faria? Tem um jogo na Inglaterra semana que vem, eu vou poupar meu time. E mandaria 11 reservas, às vezes até alguns do time C. Não, o Real Madrid entrou em campo com 6 titulares em Maiorca e outros entraram no decorrer do jogo. E ganhou de 1-0, jogo duro e tal, manteve a liderança. E hoje, o Real Madrid jogou na Inglaterra, obviamente com seu time titular, e conseguiu a classificação. Ou seja,
um time trabalhador, um time com mentalidade de trabalho e mentalidade vencedora. Vamos trazer aqui para o futebol brasileiro. O time faz 2-0, como foi o jogo hoje. Não faz 2-0, ele tira o pé. E às vezes não é nem o técnico que manda. Né? Parece que já está no córtex cerebral do jogador e tal. Então, eu acho que a gente tem que começar a tentar corrigir e cobrar esse tipo de coisa. Porque não adianta só trazer uma grife estrangeira e achar que o cara vai falar, não, agora vai ser tudo diferente. Há problemas estruturais que têm que ser mudados. De volta à Rádio Jovem Pan, tá? Pode seguir. E essa maldita indolência do futebol brasileiro, o futebol brasileiro tem que trabalhar mais. Eu estou cada vez mais convicto em relação a isso. E trabalhar mais não é só jogar mais vezes, até porque os times já jogam bastante, mas assim, cobrar de quem está, por exemplo, num estádio de futebol, que também ele dê mais satisfação ao público, procure oferecer um jogo melhor. E depois, se jogar bem na quarta-feira, sabe, não tem que poupar o final de semana como se fosse um prêmio por conta disso. Olha o Grêmio que aconteceu. Para ganhar do todo-poderoso Juventude no Campeonato Gaúcho, ele sacrificou 2 jogos de Copa Libertadores. Isso é indecente.